Olá, meus queridos amigos e irmãos, espero que todos estejam bem. Gostaria hoje de trazer uma pequena reflexão da Palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, do versos 24 ao 33. Nos conta nesta passagem um episódio que ocorreu com os discípulos de Jesus. Eles estavam num barco no mar da Galileia, aguardando Jesus, estavam lá na margem aguardando Jesus, e de repente começou uma ventania, uma tempestade, as ondas começaram a bater agitadas, e quando eles se deram conta, tinham perdido o controle do barco, o barco já estava longe da margem, e eles ficaram bem preocupados porque Jesus não estava com eles. E já era tarde, já era alta madrugada, quando no meio daquele caos eles avistam alguém vindo ao encontro deles andando sobre as águas. Eles ficaram apavorados. Quem é esse que está vindo sobre as águas, andando sobre as águas em meio a essa tempestade? Ficaram apavorados, gritaram de medo. Mas de repente eles ouviram uma voz que era muito conhecida deles. Uma voz que dizia: calma, não tenham medo, coragem, sou eu. Era Jesus. Eu imagino assim, ao ouvir a voz de Jesus, eles devem ter ficado assim, muito tranquilos. Deve ter assim trazido uma calma, uma tranquilidade, né, para o coração deles, terem realmente ouvido que era Jesus que estava vindo ao encontro deles. E os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, e foi assim algo que eles realmente eh, reconheceram que Jesus era filho de Deus. Nessa hora, lá no verso 33, né, eles reconhecem, eles falam: verdadeiramente tu és o filho de Deus. E assim, algo que me chama bastante atenção é a atitude de Pedro, porque Pedro, ele queria mais. Ele não estava satisfeito só com aquilo, ele quis mais de Jesus. E ele então pede para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá até o Senhor. E Jesus então diz para ele: vem, Pedro, vem até mim. E Pedro então vai andando sobre as águas. Eu imagino que acho que deve ter sido a experiência mais maravilhosa da vida de Pedro. Uma experiência extraordinária, sobrenatural, o que ele viveu naquele momento. Eu fico imaginando, né? Mas assim, tudo isso me trouxe uma reflexão, me fez pensar, assim, tantos aprendizados que aqueles discípulos tiveram naquela noite, naquela dificuldade, naquele caos. Eles aprenderam. Primeiro, eles aprenderam que realmente reconheceram Jesus como Senhor, reconheceram ali, né, o senhorio mesmo de Jesus, né, que Jesus era o próprio Deus, que ele era o Filho de Deus. Então teve ali uma revelação, né? Jesus se revelou a eles. Então eu creio que deve ter sido assim algo extraordinário, maravilhoso, né? E outra coisa que me faz pensar, né, nessa atitude de Pedro, né, de querer mais de Jesus, né, de querer viver realmente uma experiência maravilhosa com o seu mestre. E assim, algo me fez refletir sobre tudo isso, porque a gente está vivendo assim no meio de um caos, né? A gente liga a televisão e é aquele caos, né? Só tragédias, só notícias ruins. É claro que a gente não pode se desligar completamente disso, né? E nem deve, mas eu queria falar para vocês hoje, né, que vocês possam não ficar se alimentando de tantas coisas, de tantas informações que trazem a gente
sabe, até a gente fica até deprimido de ouvir tudo aquilo, né? Quando Jesus chama Pedro, né, naquele caos, né, Jesus chama Pedro para que ele ande sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, ele andou, e só que assim, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando, só que de repente quando ele começa a olhar ao seu redor e vê aquele caos todo acontecendo né, ao redor dele, ele começa a afundar. E então ele grita por socorro, pede, né, clama a Jesus para que venha socorrê-lo, e Jesus então o socorre naquela hora. E assim, eu comecei a ver exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? Esse caos todo que a gente está vivendo, né? Jesus quer que nós estejamos atentos, focados nele, ouvindo a voz dele. Para quê? Para que a gente não afunde, para que a gente não entre numa depressão, ou para que a gente não fique com o coração tão entristecido e consiga realmente viver o sobrenatural de Deus. O Senhor quer se revelar a você, o Senhor quer se revelar a mim, a nós, mas para isso nós precisamos estar atentos à voz dele. Eu imagino quando Jesus fala com aqueles discípulos, né, para eles não terem medo, que era ele que estava vindo, aquela voz que acalmou o coração deles, é essa mesma voz que está falando hoje com você, é essa mesma voz que está querendo se revelar a você. Então, não se alimente de coisas ruins apenas, de notícias ruins, mas se alimente da revelação de Jesus na sua vida. Que você possa estar atento à voz do Senhor, leia a palavra dele, busque a ele enquanto você pode encontrá-lo. Eu tenho certeza que essa voz, essa mesma voz que acalmou os discípulos naquele barco, é a mesma voz que está falando hoje com você, para que você possa estar com o seu coração tranquilo e aguardando o seu socorro. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Um grande beijo. Tchau.